Muitas vezes não só aprendemos sobre esta palavra, mas nós empreendemos no nosso vocabulário, e de tal forma que muitas vezes ela vai estar presente na nossa conversação, na nossa comunicação, dia após dia. Mas o detalhe é que muitos de nós não sabemos que há poder em nossas palavras. Primeira vez que eu tive contato com entendimento a respeito do que estamos a tratar nessa noite foi após a leitura de um livro chamado Há Poder em Suas Palavras. Eu não me lembro o autor, porque isso foi na minha adolescência e também juventude espiritual que eu li, aprendi o contexto e segurei isso, assimilei na minha vida. Daí em diante eu aprendi a ter cuidado com o que falar. E nesta noite eu tenho essa responsabilidade de trazer aos irmãos essa ideia de cuidado no que você fala. Porque às vezes a gente não percebe que a palavra que a gente tem proferido, ela se transforma em bênção ou maldição. Obviamente que nós não queremos que ela se transforme em maldição, só queremos que ela seja bênção. Mas um detalhe nós vamos aprender uma coisa profunda sobre esta palavra a partir de agora. Queria que nós estudássemos não somente esse texto principal. O som não está bom, não sei porquê. Estava até melhor, estava mais claro. Agora ficou meio negócio assim, meio grave, meio médio, não sei. Eu preciso um pouquinho menos disso daí. Veja só, as palavras que nós vamos usar aqui de apoio são bastante. Nós devemos folhear um pouquinho e depois trataremos sobre isso. Por isso que eu resolvi logo começar a ministrar logo cedo, para a gente ter tempo para poder concluir essa palavra por completo. Veja bem, Deuteronômio capítulo 30, versículo de 1 a 15, vamos estudar esse texto. Depois disso vamos tratar de Provérbios 20, 19 e 20. Depois Provérbios 21, 23, Mateus 15, 11 e 18, Tito 1, 15, Tiago 3, 6, Judas 1, 8 e Mateus 12, 34 a 37. Falarei cada um. E eu costumo dizer aos irmãos, quando vierem para o culto de ensinamento da palavra ou de doutrina, tragam anotações, ou seja, um caderno de anotações, um bloco, uma caneta. Às vezes eu consigo disponibilizar o esboço desse material no meu blog, que é o saladedoutrina.com. Mas esse material não está lá. Por essa razão, anote. Eu acho que o irmão está gravando ali, tá? Então mais tarde a gente consegue dispor este vídeo para quem estiver interessado, porque nós vamos realmente mergulhar no miolo da palavra concernente a esse assunto. Deuteronômio capítulo 1, 30 e versículos 1 até o versículo de número 15. Quem encontrou, diga amém. E diz assim: será que, sobrevindo de todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali.
E o Senhor teu Deus te trará à terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. Farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das suas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Como? Guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Abre, por gentileza, Provérbios de número 20 e versículos 19 e 20. Provérbios 20, 19 e 20. O que anda maldizendo, descobre o quê? Descobre o quê? Tem um segredo. Quem maldiz, descobre um segredo. A mesma coisa em versão oposta. Quem abençoa, também descobre um segredo. Veja só o peso desta palavra. E diz assim: o que anda maldizendo descobre segredo, pelo que, com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á, ou se lhe apagará a sua lâmpada, e ficará em quê? Em trevas densas ou negras trevas. Aqui está falando para aqueles que usam a sua língua para amaldiçoar. Vejamos agora capítulo 21, logo em seguida, e versículo 23. O que guarda a boca e a língua, guarda o quê? Das angústias, a sua alma. Veja bem, Deus nos deu boca para falar, para expressar, para se alimentar. Mas cuidado como você usa ela. Nessa noite eu tenho uma palavra para você. Mateus capítulo 15, versículos 11 e versículo 18. Mateus 15. Versículos 11 e versículo 18. O que contamina o homem não é o que sai, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Versículo 18. Mas o que sai da boca procede do, e isso contamina o homem. O homem se torna contaminado, em primeiro lugar, pelas suas emoções, e depois ele expressa ela, e essa contaminação contamina ele por completo. Cuidado com as palavras. Veja Tito, capítulo de número 1, versículo de número 15. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Aleluia. Tito 1, versículo 15, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados, e antes o seu entendimento e consciência estão contaminados.
O que é que faz contaminar a consciência? Agora aprendemos no versículo, no capítulo, no texto anterior. A língua. A língua. A língua agora contamina o homem. Para quem é puro, puras são as coisas. Vejamos Tiago, capítulo 3, versículo de número 6. Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua toda. Amém? Amém. O que é que diz aí? A língua também no fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso natureza, inflamada pelo inferno. Vamos repetir? A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Aqui tem um segredo que a gente precisa aprender e segurar. A língua, ela inflama o curso da natureza. Nós podemos ver isso, Jesus dando o exemplo do seu próprio poder, quando a própria natureza, eu digo por exemplo naquela videira, videira não, a figueira que não tinha frutos, e Jesus fez o quê? Amaldiçoou. E o que aconteceu com a figueira? Secou até a língua, ela inflama o curso da natureza. É pela boca o que você profere, você tem que tomar cuidado com o que você profere. O detalhe é, quando às vezes você profere uma coisa contra alguém, e aí é que está o problema. Você não gostaria de receber deprecações de ninguém, maldições de ninguém. Você não quer receber nenhuma palavra torpe de ninguém. É verdade. Um desrespeito, uma ridicularização de ninguém. Porque eu não deixo. Porque você permite que sua boca fale para alguém. Eis o problema. Às vezes a gente não tem uma balança justa. E o que nos ocorre é exatamente isso. Essa indiferença, diferença entre justo e injusto, entre você receber esta palavra e proferir esta palavra. Nós temos que aprender a conter a palavra. Vamos ver mais adiante. Judas capítulo 1, versículo 8. Judas depois do 1, 8. É lá no fim do Judas. Diz: e contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam o quê? As autoridades. Nós temos uma palavra que diz assim, que nem os anjos ousaram a falar de Satanás, mas disse assim, que Deus o repreenda. Tem gente aí que está querendo falar como se tivesse autoridade em cima de Satanás. É verdade. Olha, eu aprendi com uma irmã minha, quando eu estava nos Estados Unidos, e eu falei para ela que eu tinha um projeto missionário, e contei para ela que eu tinha inaugurado, já tinha recebido o alvará de funcionamento do projeto missionário, e com minha alegria que eu participava para essa minha irmã, liguei para ela, para aqui para o Brasil, e ela falou para mim, e ela tem o costume de me chamar de Ninho. Aí eu contei para ela, Adri, eu consegui abrir aquele projeto missionário. Aí ela disse, Ninho, o teu primeiro ministério tem que ser de intercessão, porque isso é uma bomba no inferno, e quando o inferno recebe uma bomba, ele vai enviar outro de volta. Então pare para analisar que quando você usa a sua língua para mexer com coisas que mexem com o curso da natureza, coisas que têm poder na palavra, você vai mexer com quem você não deve. Eu vou chegar lá. Me dá mais um capítulo da Bíblia para poder explicar para os irmãos. Mateus capítulo 12, versículos 34 a 37. Vocês têm todos os textos de suporte aí.
para a gente, ainda falarei sobre alguns outros no decorrer do nosso 12, estudo. 34, 35. Mateus, 12. capítulo de número 12. 34. Aleluia. Mateus 12, versículos 34 a 37. Diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Isso a gente fala de vez em quando. Do que está cheio o coração, a boca fala. A gente pensando que isso é um provérbio comum falado entre as pessoas. Não, está na Bíblia. Foi o próprio Jesus que revelou. E vejo o detalhe da palavra. O homem, verso 35, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau tira do mau tesouro coisas más. Versículo 36. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola ou ociosa, depender da sua versão bíblica, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Pare para analisar, porque a nossa palavra está sendo registrada. Os anjos têm cartórios celestiais que fazem e empilham livros e mais livros. Você quer ver esses livros empilhados? Já já eu te mostro, mas deixa eu concluir. Porque por tuas palavras serás o quê? Justificado, e por tuas palavras serás condenado. Já te mostro aqui o que está havendo no juízo. Agora vá lá para Apocalipse, capítulo de número 20. Esse não estava na inscrição, me lembrei agora dele, nas anotações, mas é preciso que eu cite para que os irmãos entendam que existe um cartório diante de Deus e na presença do Senhor. Aleluia. Deixa-me ver se eu encontrei aqui. 20. Acho que 20 não falou. Não pode ser falou isso. 20 é quanto? Eu tenho um particular com Deus, e quando eu começo a estudar a Bíblia, eu tenho uma Bíblia que é toda rascunhada. Essa é a minha Bíblia particular, não se tornando nenhum amuleto, mas é aquela que eu pesquiso. Eu crio intimidade com a Bíblia, aí eu sei onde estão as referências assim, mecanicamente, visualmente, onde elas estão. Eu troco a Bíblia, eu fico todo desgovernado para achar exatamente o que eu queria falar agora, mas eu consegui encontrar, graças a Deus. Capítulo 20, veja só, e versículo 12: e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se o quê? E abriu-se outro livro que é o quê? Da vida. Da vida. Então tem livros e o livro da vida. Veja só o que é que estão escritos nesses livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam o quê? Nos livros, segundo as suas. E agora já temos o texto em que Jesus diz que pela boca tu serás justificado e pela boca também serás condenado. Então pense que os anjos estão só ouvindo e registrando aquilo que você fala para outra pessoa. Quando você não pensa no que fala e começa a magoar, a soltar a torta e a direita, sem medir as palavras, sem pensar nas consequências, e acaba destruindo pessoas por causa disso. Há pessoas magoadas, atingidas, pessoas sofrem por causa dessa situação, e às vezes a gente pensa que a gente vai sair completamente ileso. Deixa só te informar uma coisa: Deus só está te dando mais tempo para registrar mais coisas contra você. Cuidado com esta boca. Há uma canção muito infantil, mas tem muita propriedade, que diz assim: cuidado, boquinha, no que fala. Cuidado, boquinha, no que fala. É o quê? O sol está olhando para você. Olhando para você. Cuidado, boquinha, no que fala. É verdade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
O que é maldição? Maldição significa lançar pragas. Maldição significa resultado da desobediência. Lançar palavras destrutivas. Ok? Falar mal do que Deus falou bem. Acusar. Deprecar. Isto é maldição. Tudo começa pela boca. Se quando a gente for analisar na Bíblia, por exemplo, começou mais ou menos em Ezequiel, capítulo de número 14. Existem, não precisa anotar agora não, nem pegar que nós vamos olhar, mas fala da história de Satanás, em que ele quis ser igual a Deus. Ele disse da sua boca: serei igual ao Altíssimo, sentarei no trono, dominarei. Por causa disso, Deus o disciplinou, expulsou do paraíso, levou a terça parte das estrelas consigo. E ele veio parar onde? Na terra. Aí Satanás começa uma oportunidade para trabalhar, e ele só precisava de quê? Sabendo que ele foi disciplinado, e ele agora quer mexer na criatura que Deus fez, que é o homem e a mulher. E ele só precisava de uma boca para começar a amaldiçoar a vida das pessoas e a colocar nelas esta sentença que ele recebeu, e fazendo com que essas pessoas também recebessem. Ele achou uma boca. Qual foi a primeira boca que ele achou? A serpente. E a serpente, pela sua boca, fez o quê? Enganou quem? A mulher. Eva. Aí Satanás acha a boca de Eva. E depois vai até Adão. Depois o diabo usa a boca de Adão. E não para mais. Depois ele usa a boca de Caim. E ele vem usando a boca de todo aquele que dá a oportunidade para ele usar. Verdade. Adão, quando recebeu aquela palavra que veio de Eva, ele não disse nada, ele aceitou. Mas quando Deus veio para poder pedir contas para ele, ao invés de aceitar a verdade, pedir perdão ao Senhor, admitir, confessando a coisa, sabe o que ele fez? Ele acusou. Ele passou adiante a bola. A mulher que tu me deste, me deu e eu a comi. Meus irmãos, a humanidade se perdeu pela boca. Tudo começou no jardim do Éden. Daí em diante, vem cada vez mais as coisas ficando sérias. Olha só, por exemplo, o que é que hoje, o resultado disso tudo está sendo operado desde aquela época até agora. A maldição, ela passa para as pessoas através da boca. As pessoas começam a falar. Você quer ver um exemplo? Pare em um hospital, por exemplo, que você vê que tem pessoas que estão tratando. Aí você conversa com fulano e tal, e diz assim. Aí encontra a pessoa tossindo. Aí outra diz assim: meu cachorro morreu, foi assim, viu? Deu uma tosse. Isso é tuberculose. Aí você olha para a pessoa e diz assim: eu estou sentindo aqui uma pedrinha aqui. Isso é caroço, cuidado. E do caroço passa o quê? Isso é tumor. É câncer. Você não percebe que a coisa vai prosperando. Quando você chega em um lugar falando do acidente, menino, eu conheço uma pessoa que morreu assim. Olha, a conversa leva, atrai as pessoas, e as pessoas não dão uma interrupção, simplesmente recebe essa atração de Satanás e perpassa isso por gerações. E nós vamos receber o encargo e o efeito de todas estas coisas em consequência.
O diabo tenta usar a tua boca, vigia. Ele usou a boca também de Pedro, sim ou não? Sim. Às vezes nós não conseguimos entender por que as coisas dão errado na nossa vida. Porque algumas pessoas dizem assim: por que eu não caso? Ah, por que eu não consigo arrumar um marido? Ah, por que eu não consigo arrumar uma mulher? Ah, porque eu não consigo prosperar? Ah, porque eu não consigo emprego? Ah, por que eu não consigo aquele contrato? Ah, porque minha justiça não é julgada? Ah, porque meu filho não consegue passar na escola? Ah, porque eu não consigo tomar nota melhor do que 5? Ah, porque isso e aquilo. A coisa está replicando negativamente. As deprecações estão soltas, derramadas à toa na vida de todo mundo. E depois ficam perguntando por quê? Por quê? Abra aí Salmo 109, versículo 17. Você vai entender o porquê agora. Salmo 109, versículo 17. Diz assim o texto: visto que o quê? Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Diga misericórdia. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como a água e seus ossos como azeite. Isso aqui é um salmo deprecativo. Aqui tem uma palavra já proferida, e essa palavra está em curso na nossa vida. Você ama a maldição, vai receber o resultado dela. Você se veste de maldição, como se veste com uma roupa, você vai ter ela penetrando como se o azeite penetrasse até os teus ossos. O salmista aqui está revelando uma profundidade grande para nós, e às vezes a gente não acorda. E nós precisamos entender que nós temos que dar um basta. A palavra do crente, a Bíblia diz: seja o que? Sim, sim, ou não, não. O que passa disso é o que, irmão? Cuidado que o diabo está usando a boca de gente. Não pense que só as pessoas dizem assim: ah, louvado seja Deus. Maravilha, você está dizendo louvado seja Deus. Mas Tiago, ele teve um problema na igreja dele. Primeira igreja, mais de 730 mil membros da igreja que ele pastoreou toda. É claro que não era em um lugar só, mas foi a maior igreja daquele período. E ele estava sofrendo essa dificuldade. Vamos ver lá em Tiago o que é que ele pode ensinar para a gente. Veja o problema que ele estava enfrentando lá na comunidade. Tiago, capítulo de número 3. Diz assim as Escrituras: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ele já começa dizendo que tem pessoas que começam a dizer-se que são e não são. Primeiro, o problema já está na boca. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em quê? O tal varão é o quê? E poderoso para também refrear todo o... A Bíblia fala de Jó. Eis aí um homem perfeito. Depois que ele sofreu todas as coisas que Deus permitiu que Satanás tentasse, ele falou com integridade: não vê meu servo Jó? A esposa falou para ele: você ainda vai continuar com tua integridade e não amaldiçoa o teu Deus? Jó foi provado para que a sua língua não fosse usada. Os amigos de Jó foi que usaram as suas próprias palavras e falaram. Pois as coisas, as deprecações que vieram dos amigos de Jó, ele se viu.
raspava. Os irmãos que estavam aqui viu a palavra que o homem de Deus deu nesse final de semana, trazendo um conhecimento muito profundo da vida de Jó, e através da boca da esposa de Jó é que a gente sabe que ele adorava a Deus até no meio da situação, da tribulação. Pois é isso que nós temos que aprender. Gema, mas não amaldiçoe. Dê glória a Deus, mas não use a palavra de Deus contra você mesmo. Meu Deus, tem misericórdia. Vamos continuar o texto. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos o quê? E conseguimos dirigir o quê? Todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para que onde quer a vontade daqueles que as governam. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo ele incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Em algumas versões dizem é um mal incontido. Está cheia de peçonha mortal. Olha só o que você vai escutar agora. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede o que? Bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça. Ou faça assim. Porventura deita uma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Mas essa figura somos nós. Porque da mesma boca que procede bênção, da mesma boca procede maldição. Davi, quando ele se encontrou com Golias, ele amaldiçoou Davi. Olhou para ele: vou te matar, tu é um cachorro, você vem comigo com varas e paus, vou te matar, te torcer. Você pensa que Davi ficou intimidado? Davi usou a mesma palavra, só que ele tinha a palavra de poder da parte de Deus, porque ele afrontou o Deus de Israel. Ele diz: eu é que vou te matar, vou cortar a tua cabeça e vou dá-la aos cachorros para comer. Você tem que ser crente assim, valente, na palavra. Quando dá, ouvir a palavra contrária, quebre ela na mesma hora e devolva com a palavra de Deus. É assim que tem que ser feito. Uma certa pessoa falava sobre desgraça. Um pastor encontrou-se com um cidadão em Madrid, na Espanha, e ele percebeu que ele era brasileiro e disse assim: como estás lá, desgraça de Brasil? Como é que vai a desgraça do Brasil? Aí ele parou, fez de conta que não ouviu e repetiu. Ele disse: eu não costumo usar essa palavra desgraça, só uso para ensinamento. Nem eu, pastor Mário, uso essa palavra. Para ensinamento sim, porque eu preciso dizer. Sabe o que significa desgraça? Você vai no dicionário, você vai achar essa resposta: sem o favor de Deus e com a ação de Satanás na vida. Por que você usa essa palavra? E ainda traz ela para si: a minha vida é uma desgraça. Você está trazendo maldição para você quando você usa essa palavra. Acabei de falar, e o título da lição, da nossa mensagem é: o fruto dos teus lábios, bênção ou maldição. Há poder nas tuas palavras. Cuidado com o que fala. Aí este pastor olhou para o homem e ele disse: o Brasil é uma desgraça. Eu saí de lá, fui para os Estados Unidos, que é outra desgraça, e depois vim para cá, para a Espanha, e aqui também é uma desgraça.
Aí você sabe que esse pastor falou para ele: olha, o problema não está no Brasil, o problema não está nos Estados Unidos, o problema não está na Espanha, está em você. Você está trazendo para você aquilo que você está proferindo. Cuidado com o que você profere. Há pessoas que, ao invés de dizer palavras amáveis para esposo, para uma esposa, usam o contrário. E os filhos também recebem essa rebombada. Os pais, ao invés de dizer: meu filho, você vai ser vitorioso, vai ser campeão, vai crescer. Sabe o que alguns dizem? Você não presta, você não vale nada, que menino burro, que menina burra. E você joga a deprecação contra aquela pessoa. Aí você vai perceber que aquela pessoa não consegue passar, não consegue tirar nota, não consegue se concentrar. Por quê? Porque os próprios pais amaldiçoaram os seus filhos. Isaías, capítulo de número 6, só apenas anote. Depois dele ter tido uma visão de Deus, que ele viu aquela visão maravilhosa, ele se acusou dizendo: ai de mim, que sou homem de impuros lábios e habito no povo de lábios impuros. Ele confessou diante de Deus. Quando ele confessou, ele recebeu a graça. Veio um anjo com uma tenaz, ou seja, com um carvão, uma brasa viva, e tocou na boca de Isaías e disse: está purificado o teu pecado, a tua iniquidade. Dali em diante, aquele homem que tinha lábios impuros se tornou profeta. Deus quer levantar profeta neste lugar. Deus quer levantar pessoas que não usem a língua nem a boca para amaldiçoar, mas sim boca para profetizar, para lançar bênção e não maldição na vida de ninguém, em nome de Jesus. Uma certa faculdade, um orador, de uma formatura de uma turma de medicina, esse era um aluno inteligente, estava achando que estava abafando na sua oratória, começou a dizer: nós não somos considerados por essa sociedade, aqui nós não teremos valor, seremos envergonhados, não teremos o devido valor do nosso emprego, do nosso trabalho. Ele achando que estava abafando e o povo lá batendo. Tinha um pastor lá, e o pastor também era um dos que iriam trazer a mensagem. Quando terminou, ele tinha um membro da igreja dele que estava se formando em medicina, e na oportunidade ele disse para o membro dele, ele disse, acho que era o nome dele, era Antônio, Antônio, tu serás bem valorizado pelo teu trabalho, tu vai prosperar e muita gente se dará bem com teu trabalho. Não deu outra, 3 anos depois, está ele todo bem, encontra com aquele amigo orador que veio conversar com ele: eu preciso conversar com o seu pastor. E ele veio encontrar-se com o pastor. Ele disse: pastor, por favor, me conte, porque eu estou vivendo todas as coisas que eu falei, e aquilo me tocou que eu precisava conversar com o Senhor. Por que me ocorreu essas coisas? Existe uma maneira de quebrar isso? Aí ele disse: todas as coisas te ocorreram porque exatamente você abriu espaço, oportunidade, abriu brecha para que isso se acontecesse com você daquela forma. Mas existe uma maneira de quebrar isso? Sim. Você vai ter que fazer o contrário. Você vai ter que falar o contrário. Como é que quebra a maldição, os irmãos? Vocês estão interessados em quebrar a maldição? Amém? Não sei se vai dar mais meia hora aqui, mas eu tenho que concluir. Oh, glória! Glória a Deus. O que é bênção? A palavra em hebraico chama-se Barak. Bless. Parece Barack Obama. Barak. Significa bênção. E a tradução é conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, saúde, longevidade, frutos e multiplicação. Oh, glória! Você prefere a bênção ou a maldição? Mas você sabe o que Deus fez? Preparou inclusive 2 montes. Um monte, Gerizim, e o outro é Baal.
Do Gerizim ele citaria as bênçãos e proferiria. Do Ebal ele citaria o quê? As maldições. E ele chega para o próprio povo dele e mostra para o povo dele: olha, eis que tem posto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas mais adiante eu vou mostrar para vocês uma coisa fantástica que Deus faz e que traz para nós uma esperança sobre essa situação. Olha, muita gente está se amaldiçoando, mas eu quero te falar, em nome de Jesus, você foi criado para o louvor da glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Receba esta palavra. Use aquela palavra de ser tu uma bênção. É essa palavra que nós precisamos ouvir. Eu vou ser uma bênção. Fale comigo. Eu vou ser uma bênção para Deus. Porque Deus quer que você seja uma bênção. Amém? Não aceite outra coisa. Vier conversa, a Bíblia diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Tu com a tua boca a repreenderá. Este é o direito que de mim procede, diz o Senhor. Como quebrar a maldição? Voltamos para Tiago, capítulo de número 3, de 18 a 20. Em outras palavras, da mesma fonte que procede bênção, da mesma fonte procede maldição. Faça o contrário. A fonte abriu para mostrar água salgada, agora a fonte precisa abrir para mostrar a água doce. Então você tem que desfazer daquilo que havia sido feito. E essa quebra, veja só o detalhe. A Bíblia nos ensina que Jesus, depois de ter ressuscitado, veio estar com quem? Maria. Quem havia negado ele? Pedro. Quantas vezes negou? 3. Satanás usou a boca de Pedro 3 vezes. Chegou assim: ei, você não é um deles? Não. Mas você se parece com um deles. Eu não lhe vi lá no Getsemane? Não. Você tem um jeito igual deles, é um dos galileus. Não sei o que está falando. E diz que ele praguejou. O galo cantou e Jesus olhou para Pedro e deu aquela fitada nos olhos dele. E diz que Pedro saiu para chorar amargamente. Jesus, antes disso, quando ele estava no deserto, foi tentado, foi enviado pelo Espírito Santo ao deserto, e diz o texto, ele foi compelido, e a palavra compelir significa o quê? Empurrado. Jesus não teve escolha, ele tinha que passar por aquilo. Só que Satanás veio o quê? Com a lábia dele, querendo o quê? Ludibriar Jesus. Eis que tudo isso te dou, se prostrado me adorares. Jesus respondeu como? Com a palavra: apartai de mim, Satanás, porque somente a Deus adorarás e a Ele servirás. Glória a Deus. Ele usou todas as coisas contrárias à Bíblia. Jesus, olha, Adão caiu, mas Jesus venceu. Glória a Deus. Bote lá outra. Aleluia. Não, deu pastor primeiro, mais aumente. Vai, pastor. Aleluia. Veja só, queridos. Tiago, no capítulo 3, 18 a 20, nós já lemos: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Há poder nas palavras. Basta que as palavras do Senhor estejam em vós. Amém? E você precisa estar em Cristo. Aí sim você tem como poder quebrar completamente a maldição. Jesus, tendo essa vitória, foi até Pedro, porque precisava restaurar a Pedro. E ele manda um recado. Quando ele ressuscita, que não encontra Pedro, ele fala assim: diz a Pedro para me encontrar lá. Aí Jesus aparece. Aonde? Ele prepara um café da manhã. Jesus é muito estratégico. Os discípulos estão tentando ali
pescar, mas Jesus já estava com peixe aqui, a brasa, o pão e o peixe assado, o café da manhã. Apanharam alguma coisa? Não, Senhor. Atira a rede à direita do barco. Jesus estava testando para saber se eles seriam capazes de obedecer. Senhor, fizemos a noite toda trabalhando, mas sobre a tua palavra, a tua rema, lançaremos as redes. E quando lançou, olha, faltou foi barco, não faltou peixe. Porque precisava de barco para poder trazer os peixes que vieram. E Jesus vem, e eles entenderam, é Jesus, é o mestre. Ele estava nu, entra na água. Depois vem para junto de Jesus, o pão, o peixe, a brasa, está ali assado. E aí Jesus deixa todo mundo comer, se aquietar, e depois vem para Pedro. Vamos consertar a coisa que está errada. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3. Quantas vezes Jesus perguntou, 3. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Eu te amo. Tá vendo? Pedro, Mistério. tu me amas? Oh. Sim, Senhor. Eu te amo. Pedro, tu me amas? Pedro, sim, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Sim, meu Pai. Apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus fez? Você agora está curado do teu mal. Você começou errado, pisou na bola, não orou quando devia orar, cortou a orelha quando devia cortar, fez a coisa errada, mas eu estou te restituindo. Você volta a ser o líder da igreja agora. Use a tua boca, apacente as ovelhas, apacente o meu povo, apacente a igreja do Senhor. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho onde há contendas. O vinho coloca as pessoas para falarem um monte de besteira. Os conflitos e as contendas começam, portanto, a puxar o vinho para dentro. Eu poderia até botar uma piada agora, mas não cabe muito não, mas deixa para lá. O tempo não está favorável também. Mas a palavra ensina, mas enchei-vos do Espírito. E como é que ela nos ensina a encher do Espírito? Falando entre vós, com que? Salmos, cânticos, hinos e cânticos espirituais. Não é cantando, não. Falando entre vós, ou seja, até a letra das músicas inspiradas serve para você falar. Você não tem o que falar? Fale a palavra de Deus. Você costuma falar mal de Beltrano, de Ciclano, de Maria, de Fuxiquinha, Franchonete, Miquelina? Eu vou te ensinar uma coisa. Fale de Pedro, fale de Paulo, fale de João, fale de Timóteo, fale de Tito, fale de João. Amém? Amém. Comece a falar coisas que vão te edificar, e aquilo que não edifica, tire fora do seu caminho. A palavra de Deus diz que Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a tua sorte. Você quer ver uma prova difícil? Se imagine que você tivesse uma prova que fazer. Quem faz prova sabe qual é a tensão. Você quer marcar o ponto, você quer estar certo. Mas você sabe que às vezes a tensão é tão grande, o estresse é tão grande, que às vezes dá um branco e você fica, meu Deus, eu não sei de nada. E agora? Imagine se você estivesse diante de um professor que gosta muito de você e quer que você passe. Mas este professor, ele não pode lhe dar resposta, ele está testando você. Mas ele ama muito você. Imagine se ele chega assim e assopra para você a resposta certa. Você ia gostar, sim ou não? Mesmo sendo errado? Vou te dar uma resposta dentro da Bíblia. O mestre ensinou a resposta certa. Na Bíblia diz: eis que tem posto para diante de vós a bênção e a maldição. Aí ele assopra para você a resposta certa. Escolhe a bênção para que tu vivas. E depois ele te deixa na prova. E você na prova sabe a resposta certa e não a usa.
Algumas frases que eu conheço que se dizem por aí: pastor, por favor, ore por mim, eu estou quase caindo em adultério. Como é? Como... Aí o pastor vem: ó Jesus, fique quieto que eu vou orar por você. Ajoelha aí, botou a mão na cabeça dele, disse: meu Deus, Leva logo aí. trabalha na língua dele, Senhor. Ó Deus, cura a língua dele, Senhor. Queima a língua dele, meu Pai. Aí ele para e fala assim: pastor, o problema não é a língua não, pastor, é o adultério. Eu sei o que eu estou falando, fica quieto aí. A maldição que você coloca porque você diz: eu estou quase caindo. Você está trazendo a maldição para você. A Bíblia diz que aquele que olhar para uma mulher com intenção, no seu coração já pecou contra ela. As pessoas dizem assim: ah, pastor, meu filho tem um coração duro, ele nunca se converte. O mesmo pastor chega na casa dela: peraí, meu, olhou para o filho: vem cá, meu filho, você vai se converter, você vai ser cheio do Espírito Santo, Deus vai te batizar, você vai ser uma nova criatura e vai ser uma bênção. Ela olhou para ele com os olhos grandes: claro, a gente está na igreja para aprender as palavras de vida, de saúde, de bênção, de prosperidade, palavras de abençoar, e você usa o contrário. Não é bom que isso aconteça entre vós, irmãos. Foi o que Tiago estava falando para a igreja, uma igreja grande, que já estava vivendo esse problema. As pessoas não mediam as palavras entre elas. Consequências sérias. Tem gente que diz assim: ah, hoje meu dia será uma tribulação. Misericórdia. Já perdeu. Você tem que dizer assim: meu dia vai ser uma bênção na presença do Senhor. Esse vai ser o melhor dia da minha vida. Eu hoje vou produzir, hoje eu vou vender mais do que qualquer outra pessoa, hoje eu vou fazer o melhor negócio da minha vida. Hoje tudo vai ser bênção e paz. Ainda que você veja o contrário, declare, porque há poder nas suas palavras. E o pior, Glória a Deus. recente, aqui, neste recinto. Eu estava em outro lugar, mas não membro daqui. Pastor, o senhor é o pastor daquela igreja que nunca constrói? Você está deprecando contra a sua casa, contra a casa de Deus. Misericórdia. Essa igreja, ela vai ser uma bênção. Ela vai ser uma das igrejas maiores que tiver aqui. Ela vai ter galeria, vai sentar 8.000 pessoas aqui. Deus vai converter 8.000 pessoas para este lugar. Muita gente que vier para cá vai dizer: esta igreja é avivada, esta igreja tem amor entre uns com os outros, esta igreja é uma bênção. Eu vou para lá. É assim que tem que se falar. Amém? Amém. Oh, lamassuri cantei, namastuias. Aleluia. Eu vou fazer uma coisa agora que eu preciso encerrar. A Bíblia diz: crê nos teus profetas e tu prosperarás. Isso. Se ponha de pé. Tem uma música que diz assim: não vou calar Meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça